Paz do Senhor Jesus, querido irmão e irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, dando continuidade aqui à nossa série de mensagens com o tema Deus ainda usa profetas. Estamos falando no livro do profeta Joel. Essa é a terceira e última mensagem de Joel. Depois nós começaremos a falar sobre o profeta Obadias, tá bom? Nessa terceira mensagem sobre Joel, eu quero falar sobre a praga de gafanhotos que destrói a vida financeira. A praga de gafanhotos que destroem sua vida financeira. Tá? E desde já eu quero alertar você que serve a Mamon, você que adora o dinheiro, esse é o momento de você sair do vídeo. Esse é o momento de você ir assistir outra mensagem, outra coisa, tá bom? Eu aviso porque quando você fala de dinheiro, você toca no bolso. E quando você toca no bolso das pessoas, você toca no coração de muitas. Aqueles que servem a Mamon, quando você toca no dinheiro, quando você fala do dinheiro como se ele não tivesse valor, sabe? Quando você fala do dinheiro como se ele fosse uma coisa assim que você pode dar, doar, né? Devolver no dízimo, ofertar. Aí você, na cabeça de quem serve a Mamon, você está desprezando o dinheiro. E o dinheiro é o mais importante para ele. Então, essa pessoa geralmente fica com raiva quando você fala do Deus dela. Ela vai defender o Deus dela com unhas e dentes. Você pode falar na maior educação possível, mesmo assim eles ficam alterados, ficam oriçados, né? Respondem com ignorância, etc. Então, queridos, eu quero trazer aqui uma palavra sobre isso, sobre a praga de gafanhotos que destrói a vida financeira, com base em Joel capítulo 1, verso 4, tá? E desde já aviso, vamos falar de dinheiro, tá bom? Eu espero que estejam aí para conferir essa mensagem somente aqueles que têm Deus no coração e não o dinheiro no coração, tá bom? O que diz o verso 4? Diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. É muito importante você se lembrar de um detalhe, tá? O dinheiro, ele é fruto do nosso trabalho. Só tem dinheiro quem trabalha. Não vamos entrar no mérito de pessoas que perdem tempo com loteria, com sorteio, etc. Ok? Se você trabalha, você vai receber o fruto do seu trabalho, que é o dinheiro. No caso do povo de Israel, o trabalho deles era plantar e o fruto do trabalho deles era colher. E era com essa colheita que eles fazem dinheiro. Ou seja, é assim que um fazendeiro faz dinheiro. Ele planta, ele colhe, ele vende e ganha dinheiro. Entendeu? Então, é muito importante isso. Porque quando você analisa o que é o gafanhoto, o que ele faz, você vai descobrir que o gafanhoto é uma praga. É uma praga que destrói, que devasta a plantação. Então você plantou, você sabe que primeiro vai brotar, né, vai vir as folhas, depois das folhas vêm as flores, e só depois das flores é que começam a surgir os frutos. Só que antes, né, de saírem as flores e os frutos, os gafanhotos já estão devorando tudo, estão acabando, arrasando com toda a plantação. Isso significa o quê? Significa que o povo plantou, né? Ou seja, o povo trabalhou, mas o povo não conseguiu colher. Não teve fruto do seu trabalho. O seu trabalho foi em vão. Você já viu alguém que trabalhou, por exemplo, a vida toda, né? A vida toda não, mas trabalhou alguns anos em uma empresa, a empresa abriu falência e ficou vários meses aí sem pagar os funcionários, e aí colocaram na justiça, mas está há anos arrastando na justiça, ou seja, trabalhou alguns meses e não recebeu. Eu não estou dizendo que o motivo disso acontecer é o gafanhoto, tá? Só estou dando um exemplo que é possível ainda hoje pessoas trabalharem e não receberem alguma coisa. Ou seja, não é um caso isolado, exclusivo, que só acontece com quem planta e colhe. Porque você sabe que quando você planta, tem várias variáveis, né? Ou seja, o fruto pode não vir porque faltou nutrientes na terra, ou então o fruto vem, mas ele vem sem sabor, ele vem e fica verde para sempre, não amadurece, etc. Pode vir alguma praga, no caso do gafanhoto, e devorar tudo, tá? Então, para quem está passando uma crise,
deve aprender um pouquinho com o profeta Joel para sair dela, tá? Os gafanhotos são pragas, tá? E o texto nos dá sinais de que uma crise financeira chegou para o povo de Deus. E eles foram alertados pelo profeta Joel. E o profeta Joel, ele narra a situação com detalhes. Veja o capítulo 1, do verso 7 ao 20. Ele está dando vários detalhes dessa crise, do que está acontecendo, as coisas faltando. E é incrível como Deus levantou o profeta Joel para profetizar a respeito da vida financeira do povo. E isto é uma boa notícia para nós. Por quê? Porque Deus se importa com a nossa vida financeira. Ora, o próprio Jesus, ele diz em Mateus capítulo 6, né, olhai, né, para os passarinhos no céu. Eles nem trabalham e mesmo assim Deus os alimenta. Tá? Então Deus não vai cuidar de você também? Então vamos lá. Ao Senhor nosso Deus não agrada ver o seu povo empobrecendo. Não agrada, de maneira nenhuma. Isso não quer dizer que Deus vai fazer todo mundo enriquecer, tá? Ao contrário de empobrecer, não é necessariamente enriquecer. É possível você ser próspero e não ser rico, porque prosperidade envolve várias coisas, não apenas a riqueza. A riqueza, em muitas situações, é uma maldição. Tá? A pessoa tem muito dinheiro, mas ela está amaldiçoada, não tem paz, não tem sossego, não tem tranquilidade, não consegue ficar firme em um casamento, todos os casamentos acabam, os filhos são levados, fica longe dos filhos, fica uma bagunça, uma zona. A única coisa que essa pessoa tem é riqueza, mas todo o resto que é mais importante que a riqueza na vida, a alegria, a paz, a saúde, boa família, não tem. Então a riqueza, em muitos casos, é uma maldição. Tá? Querer ser rico é um desejo comum e normal, mas não significa que Deus é responsável ou que Deus ele tem que enriquecer todo mundo, ok? Que isso fique bem claro, porque eu estou dizendo que a Deus não agrada que o seu povo empobreça. Ou você acha que Deus vai se agradar de você perder a sua casa, seu carro, né? Não conseguir alimentar seus filhos? Claro que não, não faz nenhum sentido, não é verdade? Mas Deus ele quer que o seu povo seja próspero. Como assim próspero? Que tenha condições de se sustentar tranquilamente e que seja feliz, tenha paz, tenha saúde, tenha alegria, tá? Que haja sustento, né? Porque o povo de Deus, sendo próspero, a casa de Deus também vai ser próspera, tá? Missões só se fazem com dinheiro. Você consegue enviar um missionário para outro estado de graça? Não consegue. Você consegue enviar um missionário para outro país de graça? Muito menos, não dá. Então, missões só se faz com dinheiro. Você consegue construir uma igreja de graça? Não consegue. Se ninguém ofertar, se ninguém ajudar, não constrói. Não é verdade? Então, Deus ele quer o seu povo próspero. Porque assim a obra de Deus vai fluir, vai caminhar através das ofertas, dos dízimos. Veja Joel capítulo 1, veja o verso 9 e depois veja o verso 16. Tá? E pense sobre isso. Agora, a descrição desses 4 gafanhotos revela para nós a forma como Satanás trabalha. Tá? Nós falamos num vídeo de estudo sobre o profeta Joel que sobre esses gafanhotos não tem uma interpretação oficial ainda. Ok? Mas é uma interpretação teológica. Isso daqui não é um estudo. Isso daqui que eu estou trazendo para você é uma pregação. E a pregação ela tem um cunho profético. Tá? Ela tem uma visão profética. Então eu estou trazendo a parte profética para a tua vida, daquilo que Deus está falando conosco através do texto. Porque aquilo que o texto é em si mesmo, teologicamente falando, é uma coisa. Aquilo que Deus quer falar para você e para mim ou para a sua igreja é outra coisa. Porque aquilo que Deus ele vai falar para nós se identifica com a nossa vida, se atualiza para a nossa vida. Glória a Deus. Então, esses 4 gafanhotos, eles revelam a forma como Satanás trabalha. Para quê? Para colocar o povo na miséria. Tá? Agora eu faço uma conjectura, ok? Eu conjectura. Tá? Esses 4 gafanhotos representam demônios que tem por objetivo destruir os nossos recursos, acabar com a nossa vida financeira. Porque se os demônios conseguem manter, se de repente, conseguir manter os cristãos sempre numa miséria terrível, eles não vão ser dizimistas, eles não vão ser ofertantes, a igreja não vai para lugar nenhum. Você já viu aquelas igrejas que passa 10 anos, 20 anos
e ela tinha 10 membros quando começou, 20 anos depois, 50 anos depois, ela continua com 10, 15 membros. Você já viu isso em algum lugar? Você acha que isso é normal? Você acha que isso é natural? A igreja não crescer, não ganhar almas, não expandir? Isso não é normal, irmão. Tá? O inimigo ele trabalha em várias áreas. E se você pensa que ele não trabalha na vida financeira das pessoas, você está muito enganado. A Bíblia diz que Labão, ele mudava o salário de Jacó para tentar impedir Jacó de prosperar. Veja Gênesis 30, versos 33 ao 36 e Gênesis 31, verso 7. A Bíblia diz que os inimigos de Isaac entulhavam os poços de Isaac, tá? Porque estavam com inveja da prosperidade de Isaac e entulhavam os poços para tentar impedir o Isaac de continuar prosperando. Veja Gênesis 26, versos 14 e 15. A Bíblia diz, a Bíblia mostra que a primeira coisa que Satanás fez com Jó, ele ficou lá, deixa eu tocar nele, deixa eu tocar. Quando Deus deixou, a primeira coisa que ele fez foi acabar com toda a riqueza de Jó, de uma vez, em um só dia. Foi a primeira área onde ele atacou. Quando Deus tirou a proteção de cima do seu servo, o primeiro lugar que o inimigo, que Satanás atacou, foi a vida financeira. Veja Jó capítulo 1, verso 10 e 11. Tá? Então isso tudo deixa bem claro que sim, o inimigo ele ataca as finanças das pessoas. E ele faz isso, conforme a conjectura que eu estou fazendo, ele faz isso através de 4 gafanhotos, tá? Que o profeta Joel revela para nós. Então, o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o devorador e o destruidor. E como que eles trabalham? Na minha conjectura, um espírito maligno. O cortador é um espírito maligno que trabalha para cortar os seus recursos, suas fontes de renda, fechar a porta de emprego. O migrador é um espírito maligno que atua afastando de você as oportunidades. Você fica cego, você não consegue ver onde é que tem vaga, onde é que tem oportunidade, o que você poderia fazer para ter uma fonte de renda. O devorador é um espírito maligno que trabalha para te fazer gastar o pouco que você tem naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz. O seu dinheiro vai embora pelo ralo, você fala, meu Deus, eu tinha um monte, mas o que aconteceu? Gastou e nem sabe onde gastou, nem sabe para onde foi. O destruidor é um espírito maligno que coloca contenda, provocando divisão e destruindo a família, a empresa e os negócios. Tá? Ele, onde tem prosperidade, ali ele vai tentar destruir, colocar divisão. Deixa eu te dar um dado, uma informação oficial. Tá? Dados que você pode pesquisar aí e chegar nos números. Eu não lembro agora os números, mas a maioria dos divórcios, grande parte dos divórcios acontecem por causa de questões financeiras. Porque o casal empobreceu e ficou impossível conviver. Tá? Empobreceu muito. E você sabe que um casamento dá gasto. Um casamento já começa com muitos gastos, né? A festa, o fotógrafo, a casa, os móveis e etc. Já dá muito gasto. Tá? E uma família, ela exige manutenção financeira. Exige. Não dá para viver de amor, não é verdade? Então, se você for pesquisar isso, use a internet, pesquise. Tá? Os maiores motivos de divórcio no Brasil. Um deles é dívidas. Muitas dívidas. Tá? Pobreza, ok? As dívidas, elas também acabam não só com casamentos, mas com famílias e com amizades, até mesmo com amizades. Tá? E com certeza Satanás está envolvido nisso. Se você acha que não, se alguém pensa que não, eu tenho pena de você, coitado de você. Tá tão cego, você não consegue ver que o inimigo trabalha para acabar com a vida financeira das pessoas? O próprio Jesus disse em João 10:10 que ele vem senão a matar, roubar e destruir. Roubar o quê? O que você rouba? Você rouba folha? Você rouba papel? Não, você rouba aquilo que tem valor. Qualquer coisa que tem valor é o que você rouba, é o que o ladrão leva. Ele vem para matar, roubar e destruir. Por que diz primeiro matar? Porque é a prioridade dele. A prioridade do inimigo das nossas almas é matar. Quando ele não consegue matar, ele vai tentar roubar. Tá? E conseguindo ou não roubar, ele vai tentar destruir. Entendeu? Quando ele não consegue matar, aí ele vai para roubar e destruir. Então,
Veja que o profeta Joel está nos ensinando aqui algo interessantíssimo. Está nos ensinando a sair da crise. Joel capítulo 2, do verso 12 ao 17. Tá? Hoje, nós sabemos que hoje Deus ainda usa profetas. E eu creio que Deus irá usar os seus profetas hoje. Não aqueles que só pedem dinheiro. Tá? Você nunca me viu pedindo dinheiro aqui. Mas Deus vai usar aqueles que são comprometidos com a palavra para ensinar o seu povo o lugar junto a Deus, tá? Onde eles serão firmados na rocha. Veja Êxodo 33, 21. Aleluia. Deus ele vai usar os seus profetas, glória a Deus, para trazer o seu povo para perto de Deus, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Então, temos duas atitudes que o profeta fala na sua mensagem, Joel 2, 12 a 14. Duas atitudes. Primeiro, conversão e segundo, união. Olha como é importante, irmão, você manter a sua santidade e a sua piedade, a sua comunhão com Deus. O profeta chama esse povo para se converter, para se arrepender dos seus pecados, com jejum, com oração e com choro. Essa é a primeira atitude. Primeira atitude. Por que o inimigo está deitando e rolando na vida de algumas pessoas? Por que o inimigo parece que tem liberdade total para fazer o que quiser na vida de muitas pessoas? Porque essas pessoas não têm a proteção de Deus. Elas não têm a proteção de Deus. Você quer a proteção de Deus na sua vida? Primeiro lugar, se converta, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados ao Senhor, receba Jesus na sua vida, receba Jesus no seu coração, creia nele, busque a ele. Aleluia! Essa é a primeira mensagem do profeta. Coisa linda! Você acha que Deus levantou o profeta para ensinar o povo a prosperar? Claro, isso é só um detalhe. O que Deus ele quer realmente é trazer esse povo à salvação. E está aproveitando ali para explicar o motivo, tá? Da miséria, de terem perdido tudo. Tem que ter arrependimento sincero, conversão genuína e verdadeira, confissão de pecados, choro, pranto, jejum. Aleluia! Segunda atitude que o profeta ensina para sair da crise, união. União. E ele diz para se reunir, para orar, para jejuar, para se santificar. União, unir toda a família. Não adianta você tem uma família de, 5, 10 pessoas e só você está tentando alguma coisa, não. Tem que unir toda a família, todo mundo tem que lutar junto. Porque se a família mora debaixo do mesmo teto, a vida financeira de toda a família é uma só. Ainda que alguns casais tentem separar, né? O marido fala o meu dinheiro é meu, a mulher fala o meu dinheiro é meu, isso não existe na prática. Vocês estão lutando entre si e é por isso que não prospera também. Tá? A renda da família é uma só para toda a família, porque todo mundo come do que aquela renda traz e põe na mesa. Então tem que ter união na família. No caso de uma igreja, unir a igreja toda. Ou seja, campanha de jejum, campanha de oração, tá? Não é campanha de pulo e grito, não é campanha de música alta e bater palma, é campanha de jejum e oração. Eu falo isso porque hoje em dia não se ora mais como antigamente, né? E temos que orar. Quando foi a última vez que você chegou na igreja ou passou em frente a uma igreja e ouviu o barulho do povo de Deus orando? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi? É muito normal você passar e ouvir o barulho da música. Quero ver quando é que você vai passar ou você vai chegar lá e vai ouvir o barulho da oração, do clamor e ver que tem pessoas chorando na presença de Deus. Aleluia! No verso 17 do capítulo 2 ele diz: chorem os sacerdotes e orem. Ou seja, a liderança deve estar à frente, exercendo o ministério que Deus lhes confiou. Se você é o pai, você é o líder, é o sacerdote da sua casa, da sua família, é para orar e é para chorar. Quando ele diz que é para chorar, está falando do arrependimento, está falando do coração quebrantado e contrito que o Senhor não despreza. Tudo que o profeta Joel está falando aqui é basicamente aquilo que Deus já tinha falado muitos anos antes do profeta Joel aparecer.
Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, não as minhas mãos, a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Você sabe o que significa sararei a sua terra? É porque a terra não estava produzindo. O povo trabalhava e era inútil, não dava fruto, plantava e não colhia nada. Então Deus está dizendo, depois que você se humilhar, depois que você orar, depois que você buscar a minha face, aprender a ter comunhão comigo, depois que você permanecer com tudo isso na sua vida, ou seja, se converter dos seus maus caminhos, quer dizer, continuar se humilhando, orando, buscando minha face, aí sim eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, você vai plantar com a certeza de que vai colher. Aleluia! Jesus também falou algo sobre isso. Você conhece o texto, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, ou todas essas coisas, depende da tradução, lhes serão acrescentadas. E Jesus, quando você vai ver do que ele está falando ali, ele está falando de coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Ele fala assim, olhai o lírio dos campos, como crescem, como são belos. Se Deus veste assim, né? Ele fala, nem Salomão, um dos homens mais ricos da terra, nem Salomão se vestiu como um deles. E se Deus veste assim o lírio que nasce hoje e amanhã lançado no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Olha do que Jesus está falando, de se vestir melhor do que Salomão se vestiu. Isso é pobreza para você? Isso é mais ou menos para você? Isso está na média? Não, isso é prosperidade no seu guarda-roupa. Isso é prosperidade no seu guarda-roupa. Aí ele fala de prosperidade na sua mesa, na sua alimentação. Enfim, prosperidade não é riqueza, mas a riqueza é um dos itens da prosperidade. A prosperidade envolve paz, saúde, alegria, amor, comunhão, satisfação, você está satisfeito. Glória a Deus. Então, em resumo, essa mensagem, resumindo aqui, os nossos recursos, eles só estão realmente protegidos em Deus. O seu salário, tá? O que você ganha, o que você recebe, o que entra na sua empresa, no seu negócio, o que os seus clientes te pagam, esses recursos só estão de verdade protegidos se você estiver com Deus, se você estiver em Deus, tá? Colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. É assim que nós prosperaremos. E sabe o que é mais lindo? É o resultado de quando você faz isso. O profeta Joel, ele fala desse resultado para o povo. Joel 2, do 19 ao 27. Olha o que ele diz, eu vou ler aqui para você. Ele diz assim, Joel 2,19, o Senhor respondeu ao seu povo. É o resultado, se você se humilhar e orar, se converter, tá? Aí ele diz assim, eis que lhes envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Olha Deus falando que vai enviar o sustento e que vai afastar o inimigo e que vai tirar a vergonha. Tá? Porque até hoje eu nunca vi um pobre miserável sem vergonha. Quando você está numa situação muito ruim, de pobreza, de miséria, é muito comum e natural você ter vergonha. As pessoas olharem e comentarem alguma coisa e pensarem em alguma coisa. Então Deus está dizendo, vou mandar sustento, vou tirar a vergonha e vou afastar o inimigo. E ainda diz mais, verso 21, não tenha medo, não temas, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor.
Filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor, seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Incrível, porque nós estamos no ano de 2020, onde grande parte desse ano foi consumido, não é verdade? Foi ou não foi? Você que tinha grandes planos de produzir mais esse ano, de dobrar o faturamento, de aumentar um pouco a renda, de, sei lá, fazer coisas novas, fazer coisas, né, maiores, de crescer. Tudo isso foi, de certa forma, impedido. Tem muita gente já falando que esse ano foi perdido. Olha o que Deus está dizendo: se houver arrependimento, conversão genuína, a buscar a face do Senhor. Está dizendo, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. O próprio Deus declara, eu enviei contra vocês. Porque Deus manda no inferno, para quem não sabe. Tá? Aí ele diz ainda no 26, vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais meu povo será envergonhado. Glória a Deus, aleluia. Este é o sinal, né, o resultado do que acontece quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor. Então você quer sair da crise? O profeta Joel já mostrou o caminho, tá? Mesmo uma pessoa falida, né, para fechar aqui a mensagem, mesmo uma pessoa falida, mesmo um mendigo, mesmo o mais pobre da face da terra, ele pode entrar no céu, porque isso não tem nada a ver com a salvação, tá? A pergunta que se faz é, né, se pobre como for, você pode ser salvo? Por que Deus então quer tirar você da crise? É muito simples. Nós já respondemos, vamos repetir. É para que não cesse a oferta na casa do Senhor. Foi isso que o profeta Joel falou, capítulo 1, verso 9. E para que volte a alegria, o regozijo na casa de Deus, isto é, o louvor de gratidão e a alegria do Espírito Santo. Veja Joel 1,16. Amém? Glória a Deus. Comente aqui abaixo se essa palavra falou contigo, tá bom? Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Amém? E que em nome de Jesus seja repreendido na sua vida esses 4 gafanhotos, tá bom? Que você ande na plena paz com Deus, em comunhão com Deus, buscando a Deus. Aleluia! Que haja um arrependimento sincero e verdadeiro na vida de todos aqueles que esse vídeo alcançar e que ainda não tinham se arrependido ou que então estavam vivendo de qualquer jeito, acomodados, levando a vida com Deus de qualquer jeito. Não, mas que você se volte para Deus, se comporte como verdadeiro filho do Senhor. Aleluia! Para receber a proteção de Deus e participar das bênçãos que só Ele tem. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Esse é o primeiro vídeo dessa série em que falamos um pouquinho de nada sobre finanças, tá bom? Nos próximos vídeos, mais à frente, a gente vai falar muito, vai falar bastante sobre esse assunto, principalmente quando chegarmos no livro do profeta Malaquias, tá bom? Então, se inscreve no canal aí para você não perder os próximos vídeos. Um abraço, Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.